Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Olá, Martin. Agora eu te peguei. Oi, Walter. Então, quantos episódios a gente ainda vai fazer? Olha, por mim eu faria só mais um e Jesus voltava. Mas se ele não voltar, sabe-se lá quantos mais? Tudo depende dele. Sim, isso é com ele. E como você tem estado? Eu não posso deixar de perguntar isso. Eu vou bem, obrigado. Que bom. Vamos abrir com uma palavra de oração. Nosso Pai Celeste, obrigado mais uma vez por nos reunir. Obrigado porque Tu tem nos dado estas oportunidades. Nós somente podemos fazer o que estamos fazendo pela Tua força. Pedimos que Tu ilumines nossas mentes com o Espírito Santo e abençoe esta conversa em nome de Jesus. Amém. Amém. Martin? O episódio de hoje é um dever conhecido. Correto? Já parece tão ameaçador que... Talvez poderíamos parar aqui e ir para casa, não? O que você acha? É. Se você deixar Deus exercer a vontade dele, isso nem sempre estará de acordo com a sua vontade. É Isso verdade. torna as coisas um pouco difíceis. A natureza caída não se alinha muito com Deus, não é? Não. Não. E você tem que confiar em Deus mesmo nas pequenas coisas. E entregar a Ele até mesmo as pequenas coisas. Porque na minha jornada pessoal, é sempre nas coisas pequenas e insignificantes que se torna difícil. São as pequenas decisões ao longo do caminho. Elas se acumulam. É. Vamos começar com a leitura de Êxodo. Porque, Martin, o livro de Êxodo é a salvação em tipo, lá do Egito. Saia do Egito. Deus tirou eles de lá. Mas hoje o chamado é saia de Babilônia. Sim. Migramos do local para o mundial. Não é mesmo? Sim. Vejamos Êxodo, capítulo 4, versos 18 a 26. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés: volte para o Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos montados num jumento e partiu de volta ao Egito. E em sua mão levava a vara de Deus. Ele havia estado em Midian por 40 anos. Uhum. Ele tinha comunhão com Deus. Ele já havia escrito algumas coisas, É. não é? O livro de Jó, por exemplo. E ele tinha um relacionamento íntimo com Deus. A sua mentalidade havia sido mudada. Foram necessários, porém, 40 anos para se retirar suas raízes egípcias. Mas elas lhes foram úteis, pois ele conhecia a cultura dos egípcios. Correto? E este é um ponto importante. É. As pessoas normalmente me dizem: por que você estuda esse tipo de coisa? Não é necessário ter esse tipo de conhecimento. Sim. Agora, será que foi útil para Moisés que ele conhecesse a mentalidade egípcia? Eu creio que Deus colocou Moisés lá especialmente para poder aprender essas coisas. Do contrário, ele não poderia ter feito o que Também ele acho. fez. Ele frequentou a universidade de lá. Talvez foi a Universidade de Luxor. Foi treinado em toda a sabedoria dos egípcios. Ele era um homem militar. Ele conhecia profundamente a estratégia militar do faraó. Mas será que é importante conhecer o inimigo? Sim. Muito importante. Você acha? Se você não entender seu inimigo, você não pode saber o que está acontecendo. Eu também acho. Sabe, na minha série de Creta Malta, eu falei sobre a arte da guerra. Se você não entende a arte da guerra, então você não faz a menor ideia de onde virá o inimigo. Você corre o risco de ficar completamente perdido. Uhum, correto. Muito bem. Agora, você acha que os anjos e Jesus conheciam as artimanhas do diabo? Sim. Eles não alertaram Adão e Eva? Sim. Não foram avisados de suas táticas, de onde viria, o que faria, para não darem ouvidos a ele? Com certeza.
Se você ler o Espírito de Profecia, você verá que Adão e Eva estavam em comunhão constante com os anjos e com Deus. Exato. Os vigias de Sião devem ficar de olhos abertos para os movimentos do inimigo. Exatamente. Qual é a tarefa do vigia? É isso mesmo. Então, vamos começar daí. E então dirás ao faraó: assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, o meu primogênito. Ou seja, de prevalência principal. Ele é único. Único. Eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto, mas você não quis deixá-lo. Por isso matarei o seu primeiro filho. Esta é uma referência à 10ª praga. E isso foi dito logo de cara. É um alerta bastante claro. Mas será que Deus o fez imediatamente ou ele aguardou? Não, ele esperou. Foi apenas a 10ª praga. Houve 9 antes dela. Houve vários avisos. Ninguém pode acusar Deus de ser injusto. Não. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho e lançou aos seus pés e disse: certamente me és um esposo sanguinário. Então ele, ou seja, Deus, o deixou ir. Ela disse esposo sanguinário por causa da circuncisão. Esse verso é conhecido por causar bastante debate em todo o mundo. Uhum. Ela parece estar bastante brava aqui. E por que ela o fez e não ele? Afinal, ele é que deveria circuncidar o filho, como sendo marido. Parece óbvio que os outros filhos haviam sido circuncidados. Mas não é claro se foram circuncidados antes ou logo antes, mas de qualquer forma, muitos dizem que Zípora era contrária à prática da circuncisão, e ela provavelmente era. Ela não conseguia compreender o significado daquilo. Mas as pessoas pensam que ela está amaldiçoando o marido aqui, o que acontece 2 vezes. E ao lermos os comentários bíblicos, parece que esse é o entendimento geral. E algumas pessoas também podem ficar confusas com essa parte que diz que Deus queria o matar. É verdade. Agora, ninguém sabe ao certo em que maneira Deus procurou matá-lo. Será que ele apareceu como um anjo do Senhor com a espada pronta para matá-lo? Ou teria sido de uma maneira mais sutil, como, por exemplo, matá-lo por uma doença? A possibilidade existe. Ele poderia estar à beira da morte, morrendo, de forma que ele não tivesse nem condições de circuncidar o seu filho. Ou a própria Zípora circuncidava o filho, ou Moisés morreria. Mas a questão é, por que Deus foi tão drástico? Por que ele foi tão radical aqui? Ao lermos os comentários sobre este evento, e em relação a esses comentários, gosto de procurar em fontes que tiveram relacionamento com Deus. Então, ou o Espírito de Profecia, ou Wesley, ou Lutero, por exemplo. Ou um dos pioneiros também. Então ele o deixou ir. O anjo destruidor se retirou, mas Zípora não conseguiu esquecer aquilo. Zípora, sem razão, chamou Moisés de marido sanguinário. O entendimento de Wesley é que Zípora estava bastante infeliz, o que levou-a a xingá-lo, por assim dizer. Uma vez que ele a obrigou a circuncidar o filho. E, nesta ocasião, é provável que ele os tenha mandado de volta ao seu sogro, para que assim não viessem a causar futuros problemas. Quando temos uma missão especial de Deus, nós devemos nos livrar, tanto quanto possível, aquilo que pode vir a ser um estorvo. Deixe os mortos enterrarem seus próprios mortos, mas me siga. É uma possibilidade. Nós sabemos que eles voltaram, mas não sabemos. Pode ser que Wesley tenha visto coisa demais aí.
Bem, ao irmos para o comentário de Ellicott, encontramos o seguinte: Deus permitiu que Moisés fosse, permitindo-lhe se recuperar. Ele aceitou o ato de Zípora como suficiente, apesar de tardio, e assim salvou a vida de seu marido. Quando Moisés se recuperou suficientemente, Zípora explicou a ele por que ela o chamou de marido sanguinário. Foi por causa das duas circuncisões, primeiro a de Gerson em Midian e depois a de Eliezer. Aprendemos em Êxodo, capítulo 18, 2 e 3, que Zípora e seus filhos foram enviados de volta a Jetro por Moisés. Provavelmente nesta ocasião, ele parece concordar com Wesley. Uma vez que Moisés estava com pressa, os filhos poderiam ser um problema. Aqui temos o comentário do Kaufman. E aconteceu que, ao passarem por uma estalagem, o Senhor foi ao encontro dele e procurou matá-lo. Então Zípora pegou uma pedra afiada e cortou o prepúcio de seu filho. A circuncisão a fez chamar Moisés de marido sanguinário. É uma tradução um pouco diferente, mas basicamente a mesma coisa, marido e mulher. Isto significa que Moisés estava muito doente, ou seja, ele acredita que não apareceu um anjo com uma espada, mas foi uma doença. E os dois compreenderam que havia algo de errado. Eles então conversaram a respeito, e talvez Zípora estivesse um pouco receosa. Ela não queria ferir a criança com a circuncisão, e então Deus precisou intervir. E isso, se você olhar para esse cenário, é quase como que parecido, mas ao mesmo tempo diferente de Sim. Jó. Porque naquele Foi caso... o diabo. Sim. E existia não existia motivo para ele estar doente. Já aqui tem um motivo por ele Correto. estar doente. Esta é uma analogia bastante interessante. Fica claro que a atitude de Zípora salvou Moisés, porque esta atitude teria aplacado a ira de Deus, que o deixou ir. Ou Moisés não pretendia circuncidar a criança, ou Zípora, por alguma razão, tomou a dianteira e o fez ela mesma. Na minha opinião, Moisés não tinha condições de fazê-lo. Não é? Ele estava doente. Mas ele ficou doente já porque ele não tinha feito isso. Correto? Houve uma razão. Deus foi ao encontro dele e o impediu de fazer o que ele estava indo fazer. Moisés estava indo libertar o povo. Mas havia algo de errado que precisava ser corrigido antes, não é? É bastante claro que a circuncisão era algo repugnante para Zípora. Ou seja, ele também acredita que Zípora era contrária à circuncisão. É por isso que ela o chamou de marido sanguinário. No entanto, o respeito de Moisés à objeção de sua esposa era pecado. Deus não faz acepção de pessoas. Um servo especial precisa obedecer, assim como cumprir suas tarefas especiais. Outros comentários, porém, acreditam que ela não estava tentando ofender Moisés ao dizer: "Você é um marido sanguinário", pois a aliança era uma aliança de sangue. É por isso que a circuncisão é tão importante, pois ela possui o simbolismo do coração, não apenas do indivíduo, mas de toda a sua descendência, pois o marido é o cabeça da casa, não é? A circuncisão envolvia sangue, que basicamente simboliza esse sacerdócio do marido em seu lar. Era algo para toda a família. Então, agora você é um marido em sangue para mim. Ou seja, fomos ligados pela aliança. Se for compreendido assim, não é uma maldição. Agora, entre um cenário e outro, eu pessoalmente prefiro o segundo, porque não é tão drástico. E o resultado É o depois, mesmo. ou até melhor, porque não há ressentimentos. Correto.
depois. Então ela não estaria xingando. O que ela disse é: agora cumprimos o dever e agora você tornou-se um marido de sangue para mim, por causa da circuncisão, que basicamente é dizer por causa da aliança. É, Ou seja, ela se submeteu ao dever, apesar de ter sido reticente, mas ela se submeteu, pois percebeu que era um componente essencial da religião deles. correto. Muito bem, vamos continuar. Êxodo 4, 27 a 31. Então o Senhor disse a Arão: vá ao deserto se encontrar com Moisés. E ele foi e encontrou-se com Moisés no monte de Deus e o beijou. É importante perceber que Deus estava falando aos dois lados, ou seja, falando aos dois lados, ao coração. Sim, Um tinha a missão de ir e fazer alguma coisa, enquanto o outro deveria cooperar. correto. Os dois lados precisam de informação. E relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor com que o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu. É uma citação muito legal, não? É, E quando ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via sua aflição, inclinaram-se e o adoraram. Temos aqui uma lição muito importante. Temos dois lados. Um tinha uma mensagem de Deus, o outro lado está disposto a cooperar, e o povo creu. E todos Sim. adoraram. exatamente. Deveria ser Que assim, deveria ser, mas continuou assim? Infelizmente não. Não, não permaneceu assim. A intenção era boa, mas a carne era fraca. Correto. Temos uma lição aí? Uma lição muito profunda. Muito bem. Martin, em algum ponto alguém lhe disse que a vontade de Deus, não é? Sim, Você acabou concordando com essa pessoa espiritualmente. Então você foi à Bíblia, verificou com os próprios olhos e viu que era aquilo mesmo. Então você passou a crer. correto. Então você decidiu adorar esse Deus. Sim, Então você diz a Deus: tudo que o Senhor mandar eu farei. Não é? Bem, vamos ao espírito de profecia. É outra fonte que podemos confiar. Com sua mulher e filhos, Moisés partiu para sua jornada ao Egito. No caminho de Midian, Moisés recebeu um terrível alerta do desagrado de Deus. Um anjo apareceu a ele de maneira ameaçadora, como se fosse destruí-lo imediatamente. Nenhuma explicação foi dada, mas Moisés lembrou-se de que havia ignorado um dos requerimentos de Deus. Submetendo-se à persuasão de sua esposa, ele negligenciou cumprir o rito da circuncisão em seu filho mais moço. Desta maneira, temos certeza de que parte daqueles comentários acertaram em alguma coisa. mas ele não ficou doente. Bem, não diz que ele ficou doente. É verdade, o anjo poderia ter aparecido lá para fazê-lo doente. Exato, nós não sabemos. Mas ainda é possível que ele tenha se tornado incapacitado Sim, por qualquer doença que fosse. E foi tão repentino que ele sabia que Deus estava querendo lhe dizer algo. O anjo nem precisou falar, ele sabia. É óbvio que Moisés e Zípor haviam discutido sobre isso. correto. Ele havia falhado em cumprir a condição que outorgaria ao seu filho as bênçãos da aliança de Deus com Israel. Eu gosto dessa frase, pois ela apoia a ideia de que somos uma aliança de sangue. Você é um marido de sangue. Sim. Temendo que o seu marido fosse morto, Zípora cumpriu ela mesma o ritual, e o anjo permitiu que Moisés continuasse sua jornada. Em sua missão com o faraó, Moisés seria colocado sob grande perigo.
Sua vida seria preservada somente com a proteção dos santos anjos. Mas ao negligenciar um dever conhecido, ele não estaria seguro, pois ele não teria a proteção dos anjos de Deus. Martin, você acha que escolhemos esse texto arbitrariamente, ou será que existe nele uma lição que nos é importante? Diretamente. Isso tem uma tipologia direta para todo mundo nessa terra. Ok, vamos lá. Ele estava a caminho do faraó. Aham. O faraó era um símbolo de Satanás. Sim. Ele o encontraria face a face. Aham. Bem, ao chegarmos perto do fim, encontraremos o inimigo face a face Sim. e seus representantes Correto? face a face. O navio vai atingir Malta. Pois é. Muito bem, Martin. Mas o que será de nós se negligenciarmos um dever conhecido? Teremos a proteção dos anjos? Não? Então, você acha interessante que nós façamos uma autoanálise? Com certeza. Se você quiser estar sob proteção, você tem que fazer a sua tarefa. Precisamos cumprir o dever. Muito bem. Agora, quem recebeu a instrução em relação ao que é o dever? Moisés? Moisés. Moisés foi incumbido de chamar o povo para fora do Egito? Sim. E será que é um Moisés antitípico? Um Moisés que foi instruído por Deus, que recebeu as instruções necessárias para o povo do tempo do fim, a fim de chamá-los para fora da Babilônia antitípica? Sim. Um Moisés antitípico que tem que dar o dever para o povo. Exato. Muito bem. Seria este dever muito importante? Sim, dá para ver quão importante era no tempo de Moisés. A negligência de um dever conhecido podia levar à morte. Tendo sido instruído por anjos, Arão foi ao encontro de seu irmão. Sabe, Martin, quando lemos isso, as pessoas costumam ter a ideia de que tinha um anjo lá sentado do lado de Arão falando com ele. Mas não, pode ser através do Espírito, através do seu pensamento. Ele também opera assim. E eles ainda fazem o mesmo hoje. Certamente. Cada uma das pessoas que estuda a Bíblia recebe instrução dos anjos. Sem dúvida. Quando nos sentamos e estudamos a Bíblia e dizemos a Deus em oração: Senhor, eu realmente gostaria de compreender isso. Bem, anjos de Deus irão nos iluminar. E com o Espírito Santo. E com o operar do Espírito Santo em nós chegaremos à compreensão. Então ela disse que Arão, ao ser instruído por anjos, foi encontrar-se com seu irmão, de quem ele estava separado há muito tempo. Eles se encontraram na solidão do deserto, perto de Horebe. E juntos viajaram para o Egito, e, tendo chegado em Gósen, foram falar com os anciãos de Israel. Eis uma pergunta. Estaria Deus ajuntando seu povo para um confronto contra o faraó? Já falamos disso. Sim, com certeza. Com certeza. Como então essas palavras nos afetam? E se nós negligenciarmos um dever conhecido como a reforma da saúde? Deus deu uma mensagem ao seu povo, dizendo: olha, para deixar bem claro, se você realmente deseja ficar de pé nesta guerra espiritual, neste conflito de interesses, neste embate de mentes, Exatamente. você precisa ter uma mente clara. Portanto, em minha misericórdia, eu irei dar a vocês instruções muito claras e específicas a respeito do que é certo e do que é errado, e quero que vocês obedeçam. E se você disser: não, eu não quero? Ou a sua Zípora disser: eu não farei isso de jeito nenhum. E você disser: bem,
para o bem da minha casa, vou dar ouvidos a Zípora. Isso é um problema. Eu creio que com certeza você terá problemas. Você vai ter um problema, não? Muito bem. E, desculpa, só para deixar claro, você vai ter um problema com Deus. Exato. Não com Zípora. Moisés teve que encarar quem? Deus. Exato. A tradução diz que Jeová foi ao encontro dele. Este ramo da obra não tem recebido a devida atenção. E por causa desta negligência, muito se tem perdido. Se a igreja tivesse manifestado maior interesse pela reforma, através da qual o próprio Deus quer nos capacitar para a sua vinda, sua influência teria sido muito maior do que é agora. Martin, pare para pensar. Moisés estava a caminho de um conflito Sim. de interesses. Às vezes, parece para mim que a igreja parece estar mais do lado do faraó do que do lado de Deus, no que tange a certos assuntos. Sim. É a impressão que eu tenho. Mas eu não sei, eu estou exagerando aqui, Martin? Com certeza. Para mim nem parece que tem qualquer conflito acontecendo, nenhum Parece mesmo. ser mais conformista do que conflitante, não? E como você disse antes, a confrontação deles é com Faraó. Então nessa altura tem mais Conflito com Moisés? Sim, correto. Exatamente. Exato, o espírito de profecia é posto de lado. Em nosso último episódio, falamos sobre drogas. Não é? Ela diz que as drogas não deveriam ser colocadas no corpo. Essa instrução foi dada ao Moisés antitípico. E a fraternidade médica moderna, de nossas próprias fileiras, diz que esse conselho se aplica somente naquela época, pois hoje nossas drogas são melhores. Por outro lado, aquele cientista do Prêmio Nobel disse que se insistirmos em tomar coisas perigosas, elas podem acabar nos matando. Exatamente. Pegue, por exemplo, algo bem simples, como, por exemplo, o paracetamol, que hoje em dia é dado em comprimidos pequenos, de forma que até crianças podem tomar. O que acontece se você tomar 10 comprimidos de uma vez? Não pode causar cirrose no fígado. Sim, Não problemões. poderia causar outros problemas e destruir o seu organismo. Então, existe uma longa lista de problemas que podem surgir, não? Muito bem. Por outro lado, se você tomar produtos naturais, as chances de overdose diminuem bastante. É claro que até boa comida pode te fazer mal, se você exagerar. Correto. Tudo precisa ser moderado, utilizado com equilíbrio, ou seja, com temperança. Mas essa questão é muito importante. Nós estamos a caminho, estamos prestes a encarar o faraó. Vamos continuar com a nossa leitura. Apesar da reforma da saúde não ser a terceira mensagem angélica, ela está intimamente ligada a ela. Aqueles que proclamam a mensagem também deveriam ensinar a reforma da saúde. Este é um assunto que precisamos compreender a fim de nos prepararmos para os eventos que estão sobre nós. Ela deveria ocupar um lugar de importância. Martin, me entristece muito o fato de que a nossa igreja costumava estar na vanguarda, na linha de frente em relação à reforma da saúde. Sim. Ela fez tremer o mundo todo. Ela mudou o sistema alimentar do mundo inteiro. Correto. E ele era exatamente oposto às outras novidades médicas que eram prevalentes Sim, na época. era totalmente oposta. Até mesmo a indústria do café da manhã, como conhecemos hoje, foi por causa da nossa igreja. Até mesmo Correto. o nome ainda está lá. Kellogg's, Weet-Bix. E também popularizamos alimentos alternativos como melado, manteiga de amendoim, leite de soja, todas essas coisas.
Não existe ninguém que não tenha sido afetado pela mensagem de saúde levada pelos pioneiros desta igreja. Não é mesmo? Correto. Nossas instituições deveriam ser o modelo do método de Deus. É. Nós tínhamos sanatórios, hospitais, que ofereciam algo que era completamente diferente do resto do mundo. A reforma da saúde era aplicada, métodos de cura naturais, alimentação, luz do sol, exercícios, uma dieta estritamente baseada em plantas. Não era servido carne em nenhum dos nossos sanatórios. Drogas eram evitadas a todo custo. Havia o uso inteligente da água como método para a cura das pessoas. Fomentações. A febre era tratada através do uso inteligente da água, etc, etc, etc. Mas será que houve uma mudança daquilo para o método do mundo? Sim, infelizmente. Infelizmente, sim. Naquela época, nossos institutos não utilizavam drogas. Hoje, porém, não é muito diferente do mundo. Na verdade, tornou-se tão parecido que é possível até mesmo formar-se alianças. É. Com o faraó. Com o faraó, enterrando-se a mensagem. Correto. Esta é uma situação muito, muito triste. Satanás e seus anjos estão procurando travar o trabalho da reforma e farão tudo o que puderem para atrapalhar aqueles que se dedicam a ela de coração. Sabe, Martin, quando tentamos montar e eu não me refiro a nós, eu e você, mas nós como um povo, montar instituições de saúde, será que normalmente recebemos um grande apoio? Ou será que enfrentamos uma tremenda oposição? Grande oposição. Martin, seria este um dever conhecido negligenciado? Sim. Como encararemos o faraó? Como os anjos nos protegerão? Se continuarmos assim. É, se continuarem, não vão conseguir. Não poderão se posicionar diante de faraó. Deus não vai permitir. Como você é radical, Martin? Sim. Eu acho melhor você baixar a bola aí. E eu falo disso com muita paixão, porque é uma coisa que realmente tem a capacidade de mudar o corpo de Cristo. Muito bem, vou te fazer uma pergunta. Relativamente falando, você é novo nessa caminhada, não é? Você, por acaso, enfrentou algum tipo de oposição externa? Por exemplo, do seu círculo de amigos, de sua família, enfim. Você enfrentou oposição neste assunto? Sim. Muito bem, agora lhe farei uma pergunta terrível. Você enfrentou oposição dentro da igreja? Sim. Infelizmente, sim. Será que Satanás está ocupado? Ele não somente tem estado ocupado, mas vem tendo sucesso. É verdade, ele está destruindo essa mensagem. Correto? Diversas vezes, alguém tenta implementar um sistema de saúde baseado na reforma e tudo que recebem são críticas, a ponto de desistirem e irem embora. Isso não é uma vergonha? É. Que algo desse tipo aconteça justo no tempo em que estamos vivendo, no qual estamos no limiar de um confronto com o faraó? E nós estamos numa crise de saúde. É verdade. E estamos correndo atrás do faraó por ajuda ou atrás de Deus? 100% correndo para faraó. Estamos pedindo ajuda ao faraó. Testemunhos para a Igreja, volume 1. O trabalho da reforma da saúde é um ramo da obra especial de Deus para o benefício de seu povo. Eu vi que um dos maiores perigos de uma instituição estabelecida entre nós era o de que seus administradores abandonassem o espírito da verdade presente e da simplicidade que sempre deveria caracterizar os discípulos de Cristo. Quando Ezequias estava morrendo, o profeta recebeu instruções de fazer um emplastro com folhas de figo. E eu tenho certeza que a fraternidade médica chamaria isso de bobagem. Correto. Não é mesmo? Uhum. Só que ele melhorou, Sim, enquanto antes morria. exatamente. Quem controla a sua saúde, Martin?
Você mesmo e Deus. Então, Deus é o autor da saúde e você é aquele responsável por se adequar à vontade dele. Exatamente. É você que toma a decisão, e se você tomar a decisão correta, Deus pode ajudar. Exato. Foi-me dado um alerta em relação a rebaixar, de qualquer maneira, a norma da verdade em nossas instituições, a fim de nos adequarmos aos sentimentos dos descrentes e conquistar o seu apoio. O grande objetivo de receber descrentes nas instituições é levá-los a abraçarem a verdade. Martin. Ao termos instituições que visam ajudar as pessoas, e não vamos citar o nome de nenhuma delas aqui, e a instrução passe a ser: seremos estritamente seculares. Sim. Seria isto o cumprimento da vontade de Deus? Com certeza não. Não. O propósito é trazê-los à verdade. Mas Exatamente. como se leva as pessoas à verdade sem falar dela ou mostrá-la de forma Correto. prática? Ou será que o nosso objetivo é ser aceito pelo mundo? Aham. Nós apenas queremos ser aceitos. Se a norma for rebaixada, eles ficarão com a impressão de que a verdade é de pouca importância e irão embora em um estado de mente ainda mais difícil de ser acessado. Mas o maior mal resultante desta atitude seria a influência causada nos pacientes crentes, o que afetaria a causa de maneira geral, pois estes sempre ouviram falar que deveriam crer na oração da fé, mas por esta não ser atendida, muitos acabam desanimando. Eu vi que a razão pela qual Deus não atendia as orações de seus servos pela restauração dos doentes entre nós era, acima de tudo, porque ele não seria glorificado por essa cura enquanto continuassem a violar as leis da saúde, ou o dever conhecido. Sim. E eu creio que nós ainda vemos isso acontecendo hoje. Eu acredito que estamos vendo isso mais do que nunca. Nós estamos pedindo a Deus em nossas orações que cure nossos Pois é. doentes, mas nós estamos negligenciando o nosso conhecido dever. E é justamente por não estarmos vendo os resultados que gostaríamos que corremos para o faraó, Sim. para pedir a ajuda dele. E o pior é que, e daí nós dizemos que a poção que Faraó É dá melhor. é de Deus. Imagine só, Martin, se a poção que foi desenvolvida pelos sacerdotes do faraó fosse atribuída a Deus. Seria isto chocante? É uma situação triste. Muito bem, vamos ler mais um pouco. Este texto é do Espírito de Profecia, volume 4. Eu gosto dos livros velhos. Eles têm muitas coisas boas. Eu sei exatamente onde procurar as respostas. A santificação apresentada nas Escrituras englobam todo o ser, espírito, alma e corpo. Paulo orou pelos Tessalonicenses para que todo o seu espírito, alma e corpo fossem mantidos inculpáveis até a vinda de Cristo. Ele escreveu aos crentes: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso está em Romanos, capítulo 12, verso 1. Foi ordenado aos judeus oferecerem sacrifício a Deus apenas de animais livres de doenças ou defeito. É exigido dos cristãos que mantenham todas as suas forças na melhor condição possível para o serviço do Senhor. Disse Pedro: abstenham-se dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. 1 Pedro 2,11. A palavra de Deus causará senão uma débil impressão àqueles cujas faculdades estão entorpecidas por quaisquer gratificações pecaminosas. O coração não pode preservar a consagração a Deus enquanto os apetites animais e paixões são gratificadas a custo da vida e da saúde. Paulo escreveu aos Coríntios: purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 7, 1. E em relação aos frutos do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fé e mansidão, ele exige temperança. A reforma da saúde não foi dada como uma maldição, mas como um presente. Exatamente, é como o quarto mandamento. Todo mundo quer transformar numa maldição. Martin,
Eu era um carnívoro. Aham. Para mim, frango era como uma planta. Eu era um completo carnívoro. Você acha que eu disse, claro, vamos tentar essa linda dieta? Acha que foi fácil? Comigo foi exatamente a mesma coisa. E eu posso te assegurar que não foi fácil. Mas é fácil quando você faz isso não sozinho. Quando você faz com Deus. Muito bem. Fico feliz que conseguiu. Mas no começo você sofreu oposição Sim, e você ainda sofre sim. todo santo dia, não? Aham, Mas quando você conseguiu, você viu diferença? com certeza. E quando isso se tornou rotina, Aham. você se sentiu pior do que antes? Não, mas muito melhor. Aham. E pra mim, pessoalmente, eu nunca voltaria. Porque eu nem mesmo conseguiria pensar em voltar atrás. Está lhe fazendo bem. Sim. Eu me surpreendo às vezes que as pessoas que discutem comigo dizem, não, você piorou. É verdade. Mas elas nem nunca estiveram deste outro lado da cerca. É isso mesmo. Sabe, o Wesley era um grande compositor, ele gostava muito de música. Ele trouxe muita música boa para dentro da igreja. Ele compôs cerca de 1000 hinos. Eu não sei exatamente quantos, mas foram muitos. E ao fazer tanta música boa para a igreja, ele dizia, não devemos deixar que só o diabo tenha música boa. E acontece que muita gente acha que só o diabo tem comida boa, que o povo de Deus passa fome. Isso é verdade. E você fica tão convencido disso que você começa a concordar com nada além desse maná. E eles distorceram isso de tal maneira que agora, aquilo que na verdade é do diabo, é retratado como sendo de Deus. Exato. Mas, Martin, é algo realmente impressionante. Eu concordo com você. Eu não voltaria atrás de jeito nenhum. Na verdade, a maneira como eu me alimentava era repugnante. Eu não sei o que mudou. Com certeza não fui eu. Essa mudança de gosto não veio de mim. Posso te perguntar uma coisa antes de você Claro. continuar? Quanto tempo demorou para Moisés para ele se livrar dessa mentalidade do faraó e do Egito? 40 anos. Então, quando você está nesse outro tipo de dieta e tem que mudar, também vai levar um tempo para limpar e... Exato. E o interessante é que eu me aprofundei nessa pesquisa. Pois uma vez que passei a ver os seus benefícios, assim como a oposição a ela, na verdade, eu tive mais apoio de fora, como o movimento New Age, do que de dentro, com o nosso próprio povo. Esta é uma situação muito triste. E isso acontece ainda hoje. Correto. E se nós voltarmos à citação anterior, está Satanás ocupado? Ele está muito ocupado. Ela escreveu aqui nessa carta: eu fico feliz que vocês foram capazes de ajudar os crentes daquela ilha. Diga a eles que a reforma da saúde é necessária para uma respiração pura e limpa, assim como da corrente sanguínea. O chá, café, vinho, tabaco contaminam seus usuários. O Senhor chama aqueles que clamam acreditar em sua verdade a permanecerem firmes no fundamento bíblico com respeito à reforma da saúde. Deve haver uma diferença marcante entre aqueles que servem a Deus e aqueles que servem a si mesmos. Agora, pegue aquelas duas palavrinhas, chá e café. A maioria dos crentes concordarão em dizer que o tabaco é prejudicial, mas não em relação ao chá e o café. Há algum tempo atrás, eu dei uma palestra com o nome Parte da Obediência, na qual eu mostrei que foram os próprios sacerdotes do faraó que introduziram o café, que introduziram o chá, que introduziram os narcóticos Sim. no mundo, o ópio, tudo isso, cocaína, dando assim início às mega-indústrias que utilizam esses produtos, o cacau, contaminando a humanidade com essas coisas. Chocolate. Tudo isso. Tudo veio dos agentes do faraó, especialmente de seus sacerdotes, a ordem dos jesuítas. Agora, Martin, existem igrejas inteiras que acham que é normal usar essas coisas.
Elas oferecem chá e café em suas recepções e acham que está tudo bem, mas há uma clara demonstração contra o uso dessas coisas. E o que também, às vezes, para mim é triste é que você recebe essa mensagem de que, mas só está vindo do espírito de profecia. Se você leu isso aí, diz, estude a sua Bíblia para que você perceba que isso é da maneira que Não é. apenas isso, o próprio mundo está começando a dizer. Lembre-se daquele exame em que escanearam um cérebro, no qual mostraram que apenas uma xícara de café é capaz de inibir a circulação sanguínea de seu cérebro em 40%. Correto. Martin, está tudo bem para você perder 40% de sua capacidade cognitiva? Você até pode ter um pico, mas certamente também terá uma baixa. Sim. Nós, na verdade, mostramos esse vídeo num outro episódio do IA aí, professor. Guia para o discernimento. Bem, chegamos agora às pragas do Egito. Veja, o que estamos fazendo aqui é uma espécie de progressão. Queremos mostrar que apenas uma negligência nos torna incapazes de enfrentarmos o faraó, certo? Uhum. Sim. Moisés e Arão foram os representantes de Deus perante um rei petulante e desafiador e para os seus sacerdotes impenitentes e rebeldes, que haviam aliado-se a anjos maus. A situação atual é exatamente a mesma. Temos sacerdotes impenitentes, endurecidos em rebelião, que aliaram-se a anjos maus. Correto? Basta ver o que eles pregam em relação a denegrir cada norma apresentada pela palavra de Deus. O faraó e os grandes homens do Egito não eram ignorantes em relação ao sábio governo de Deus. Lembre-se que eles tiveram testemunho de José. Eles não eram ignorantes em relação a essas coisas. Muitos haviam sido colocados em posições de importância, e estes serviram como testemunhas de Deus. Havia pessoas lá que conheciam a verdade. Satanás bem sabia que Moisés havia sido escolhido por Deus para quebrar o jugo de escravidão sobre os filhos de Israel. Ele consultou os seus anjos sobre como concluir um trabalho que deveria atender 2 propósitos. Número 1, destruir a influência do trabalho executado por Deus através do seu servo Moisés por meio da atuação de seus agentes, contrafazendo assim a verdadeira obra de Deus. Sempre que se luta contra o faraó, luta-se também contra uma contrafação. Se há uma mensagem da saúde, há também a sua contrafação. Qual delas você quer? Com certeza é de Deus. Muito bem. Em segundo lugar, exercer influência através do trabalho de seus mágicos, que ao longo de todos os séculos destruiriam na mente das pessoas a fé verdadeira nos poderosos milagres e obras que seriam feitos por Cristo quando ele viesse ao mundo. Haverá mágicos. Haverá mágicos na igreja? E será que haverá mágicos de jaleco branco também? Sim, com certeza. O rei exigiu um milagre como evidência de sua comissão divina. Todo mundo quer um milagre. Arão tomou sua vara e arremessou diante do faraó, que se tornou uma serpente. O faraó então enviou seus homens sábios e feiticeiros. É interessante que ela os chama pelo seu nome: feitiçaria, bruxaria, farmácia, os quais também lançaram suas varas e se tornaram serpentes. Mas a vara de Arão engoliu todas as outras. Os mágicos não tornaram suas varas realmente em serpentes, mas pela mágica, ajudados pelo grande enganador, fizeram com que parecesse assim. E além do poder de Satanás realmente mudar as varas em serpentes vivas, o príncipe do mal, apesar de possuir toda a sabedoria e poder de um anjo caído, não tem poder para dar a vida. Essa é a prerrogativa de Deus apenas. E quando o assunto é doença, a prerrogativa de dar a vida pertence apenas a quem? De Deus? Muito bem. A serpente, produzida por Arão ao arremessar sua vara, era uma serpente real, pois engoliu as outras. Sim. Mas isso para Faraó não era o bastante. Não. Desta forma, a contrafação de Satanás cumpriu seu propósito.
Ela endureceu a rebelião dos egípcios e fez com que o faraó endurecesse o seu coração contra a convicção. Satanás também esperava sacudir a fé de Moisés e Arão quanto à origem divina de sua missão. Mas o único resultado foi preparar o caminho para exibições ainda maiores do poder e glória divinos. E isso tornaria ainda mais aparente, tanto aos israelitas quanto aos egípcios, a existência e soberania de um verdadeiro e vivo Deus. Martin. Nós nos encontramos em um embate de mentes. Sim. A história que estamos presenciando hoje possui dois lados. Aham. E as pessoas precisam tomar uma decisão. E você acha, Martin, que essa questão pode ficar ainda mais sensível no futuro? Sim, eu creio que estamos a caminho disso. Com certeza estamos, não? Com certeza. Mas há pessoas que negam isso. Agora, pare para pensar. Uma vez que o conflito fique pior, o coração do faraó amaciou ou ficou ainda mais duro? Mais endurecido. Portanto, se não estivermos do lado correto da decisão agora, o conflito ficará pior e pior e pior. Será que abandonaremos o lado do faraó? Ou diremos, essa não? Eu preciso dos mágicos do faraó? Preciso ficar do lado dele? Isso poderia acontecer? Sim. Eu acho que já aconteceu. Os doentes que usam drogas parecem melhorar. Alguns deles possuem saúde suficiente para expelir de seu organismo o veneno e, após um período de descanso, se recuperar. Mas nenhum crédito deveria ser dado às drogas, pois elas apenas atrapalharam os esforços da natureza. Todo o crédito deveria ser dado ao poder restaurador da natureza. Deus colocou esses poderes no organismo. Quando eu comecei a reforma da saúde e abandonei os maus hábitos, fiquei terrivelmente doente. Pois, pela primeira vez em minha vida, meu corpo teve a chance de livrar-se das toxinas. Correto. A pele das minhas costas caiu. Fiquei doente como um cachorro. Mas você foi acusado de que, na verdade, era culpa da sua dieta? Com certeza, o tempo todo. E perdi um monte de peso. Agora você está doentio? Eu fiquei num estado deplorável. As pessoas olhavam para mim e diziam, bem feito, a culpa é sua por mudar sua alimentação. Mas quando passei daquela crise de cura e fui para o outro lado, eu ganhei peso novamente. Minha força aumentou. E apesar da minha idade, eu não sou fraco como uma galinha. Eu consigo mover coisas e levantar você se precisar. Mas é incrível, é incrível. Eu conheci esse homem, ele estava bem na sua casa dos 80. E ele subia montanhas diariamente. Ele vivia na frente de uma montanha e esse era seu exercício. E quando ele fez 86 anos, ele foi ao médico e disse a ele, doutor, eu estou tendo mais dificuldades para subir a montanha do que tinha anteriormente. O médico disse, é a sua dieta? Ele tinha 86 anos. Exatamente, ele já estava com essa dieta há uns 40 anos. A média de vida do doutor devia ser 56 anos. Eu duvido que o médico poderia subir a montanha ele mesmo, não é? Mas isso mostra a mentalidade das pessoas. Só por curiosidade, há quanto tempo você já está nessa dieta? 33 anos. 33 anos? Uau! Aqui temos um exemplo de 33 anos. Bem, não é que você nunca fique doente. Você fica doente. Não é que você nunca passa por incômodos. Você passa por incômodo. Mas sou capaz de passar por eles sem drogas. A coisa é que o sentido inteiro do que nós temos lido não é somente para a sua saúde, mas também para a claridade mental. E este é o fator mais importante. Muito bem, vamos ler Manuscritos 49. Nós defendemos o uso de remédios simples em nossos sanatórios. Nós desencorajamos o uso de drogas, pois eles envenenam a corrente sanguínea. Informações sensíveis sobre como comer,
beber e se vestir deveriam ser dados nessas instituições, e sobre como viver para que a saúde seja preservada. Martin, até se vestir. Se no meio do inverno você passa a usar roupas curtas para mostrar para os outros aquilo que você acha que precisa ser mostrado, bem, não é estupidez? É estupidez, e isso tem um papel na saúde. Correto? As bactérias amam proliferar quando o corpo está com sua temperatura baixa. E uma vez que seus pulmões estão com temperatura baixa, já que você tem que inspirar o ar frio lá de fora, o primeiro órgão que pode sofrer com isso é o pulmão. Mas por se usar roupas curtas e suas extremidades estarem expostas, você se torna um alvo de patogênicos. Portanto, mantenha a temperatura de seu corpo adequada. Vista-se de maneira adequada para a ocasião. Tudo isso é importante. É como comer, como beber e como vestir, de maneira a preservar a saúde. Temos aqui mais uma citação. A doença para a qual a droga foi ministrada pode até desaparecer, mas apenas para reaparecer sob uma nova forma, como doenças de pele, úlceras, dores nas juntas e às vezes de uma maneira fatal. Sabe, Martin, uma vez eu dei palestras de saúde na Alemanha e havia uma senhora na cadeira de rodas. Ela tinha mais de 80 anos e vivia em um asilo. Eles a trouxeram para minhas palestras. Lembre-se, ela tinha mais de 80 anos quando mudou seu estilo de vida. E quando retornei àquele país, o que aconteceu 4 anos mais tarde, ela foi até o palco caminhando. E fiquei sabendo que ela tinha saído do asilo e voltado ao seu apartamento. Seus dedos ainda estavam tortos por causa da artrite, mas ela conseguia caminhar novamente. Eu fiquei muito feliz. Sabe, é incrível o que acontece quando se muda o estilo de vida. Nós temos algumas... Bem, a igreja tem algumas instituições na África do Sul, e as histórias, porque nós éramos muito envolvidos com uma dessas instituições, que você vê as pessoas entrando e eles ficam lá por 10 dias. E a recuperação delas é absolutamente incrível. É verdade. Agora, voltemos às pragas. Na 7ª praga, como havia sido predito, a tempestade, o fogo misturado com granizo, a destruição das plantas, dos animais, foi causada pelo anjo destruidor. Portanto, é possível que às vezes anjos destruidores tragam mensagens à humanidade e essa mensagem acabe sendo atribuída a outras coisas, como a mudança climática, por exemplo. E há também relatos em Patriarcas e Profetas e no Espírito de Profecia a respeito do que aconteceu naquela noite em que os primogênitos foram mortos. Eles tinham instruções bem específicas. Deviam sacrificar um cordeiro, colocar o sangue no batente da porta. E hoje, da mesma forma, precisamos colocar o sangue do cordeiro no batente de nossos corações, não? E apenas uma observação, eles tinham que comer o carneiro inteiro. Exatamente, é por isso que todo o clã deveria comer, e com ervas amargas. E não era uma... Não era saboroso? É. Ou uma instrução sobre um tipo de dieta. Não. Era uma questão tipológica. Exatamente. Todos eles deveriam comer uma porção daquilo. E então, à meia-noite, chegou o anjo destruidor para matar os primogênitos. Agora, lembre-se que esse aviso tinha sido dado desde o início. Moisés sabia que os primogênitos morreriam. Mas primeiro vieram todos os avisos, a água em sangue, etc, etc. Agora, o importante a sabermos é que Cristo era o líder invisível de Israel. No livro A Verdade sobre os Anjos, lemos: a notícia que se espalhou no Egito é que os filhos de Israel estavam indo em direção ao Mar Vermelho. O faraó então reuniu as suas forças e os melhores de seu reino conduziam o exército atacante. Eu acho fascinante que quando o faraó saiu para atacar os hebreus, ele foi com o povo e não apenas com o exército.
Não somente os militares. Os sacerdotes estavam lá. Foi uma coalizão entre a igreja, o Estado e o povo. É. Foi uma mentalidade coletiva. Foi uma mentalidade coletiva babilônica. Vamos eliminar os nossos inimigos da face da terra. Aham. Os hebreus acamparam ao lado do mar. De repente, eles avistaram à distância o reluzir das armaduras e o avanço das carroças do grande exército. Israel ficou apavorada. Alguns clamaram a Deus, mas a maioria apressou-se a ir a Moisés para reclamar. Será que passaremos por essa experiência? Com certeza. Será que as pessoas dirão: a culpa por esta calamidade é dos fanáticos no meio de vocês? É. Já não está Já acontecendo? aconteceu. Muito bem. É interessante. Ele calmamente respondeu ao povo: não tenham medo, permaneçam firmes e verão a salvação do Senhor. O maravilhoso pilar de nuvens os havia seguido como sinal de Deus para avançarem. Agora, porém, começaram a se perguntar se ela não prefigurava uma grande calamidade. Afinal, não havia sido ela que os conduziu para o lado errado da montanha, para uma passagem intransponível? Assim, pareceu-lhes que o anjo do Senhor era o causador do desastre. Martin, com relação à crise final, a impressão será de que o povo de Deus está cercado sem saída. É. E muitos esbravejarão, dizendo que foram conduzidos para o caminho errado. Aham. Sairá então um decreto: mate-os. Acontece que se você não tiver fé, se você tiver negligenciado algum dever conhecido, Sim. como os anjos o guardarão? Você não tem como, porque você vai ter uma mente enganada. Exato. Martin, aí está o povo de Deus, murmurando, reclamando, e nem ainda atravessaram o Mar Vermelho, reclamando que foram conduzidos pelo caminho errado. É. Fomos nós trazidos aqui para morrer? Exato. Reclamando que Deus lhes deu a informação errada. Algumas pessoas chegarão ao ponto de dizer, como já mostramos aqui, que devemos seguir os feiticeiros do faraó, já que Deus, ao perceber o quão brilhante eles são, deu-lhes inteligência para nos prover as drogas que realmente precisamos. Não é? Sim. Podemos chegar a pensar até mesmo isso. Exatamente. Mas então eles cruzam o Mar Vermelho. Mas entre eles ainda havia muitos egípcios. E agora vem a parte interessante. Deus estava tentando educá-los a deixarem o Egito para trás. Sim. Eles tinham a tendência constante de querer voltar para o Egito. Sim. Eles tinham saudade do Egito. Eles morriam de saudade de todo o café e chocolate que tinham lá no Egito. Ai, as panelas de carne do Egito eram tão deliciosas, de todas as comidas pervertidas. Mas agora precisam seguir uma dieta diferente. Vamos ver o que aconteceu a partir daí, pois é muito importante. Leremos Êxodo, capítulo 16, versos 7 a 15. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós para que murmureis contra nós? E Moisés disse mais: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer. Eles murmuravam, pois não tinham mais carne para comer. E pela manhã, pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Eles queriam as panelas de carne do Egito, e por isso murmuravam contra Moisés. Antitipicamente, o povo quer continuar a comer carne e a beber café, e por causa disso murmuram contra o espírito de profecia. É verdade. É a mesma coisa. Depois Moisés disse a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem.
E o Senhor falou a Moisés, dizendo: ouvi as reclamações de Israel. Fala-lhes, dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o vosso Deus. Deus não fez o mesmo com o povo antitípico? Sim, Ele disse: comer carne não é um teste de fidelidade, correto. mas se continuarem a comer, vocês perderão seu discernimento e perderão uma bênção que poderia ter sido de vocês. Correto. É a mesma situação, mas Deus os tolerou. Ele os Exatamente. tolerou. Ele não os rejeitou por aquilo, já que não era uma prova de fidelidade. Muito bem. Para mim é interessante que quando eu leio aqui, me parece que a carne não satisfez Saciou eles. apenas a paixão deles, Sim. Com o pão da manhã, eles ficavam satisfeitos. pois o pão é a palavra que se tornou carne. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. E pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E, vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: o que é isso? Porque não sabiam o que era. Na verdade, a palavra maná significa o que é isso. Interessante, não? Uhum. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Havia, portanto, algo bom para eles e algo mau que o Senhor tolerou porque pediram. Sim. E eles reclamaram contra o que fazia bem ou o que fazia mal. Contra o que era bom. Chega desse maná. Esse maná. Isso foi a primeira vez, né? Sim. Agora, façamos uma aplicação antitípica. O Senhor, em sua misericórdia, permitiu que os filhos de Israel, após saírem do Egito, saciassem o seu desejo. Mas ele os desencorajou. Foram alertados de que estavam murmurando contra Deus, mas ele permitiu. Não temos então uma analogia? Sim. Temos. Por haver sido permitido, o povo acha que não tem problema. E o povo insiste que está tudo bem Exatamente. de uma maneira bastante incisiva. Muito bem. Mas vamos continuar. Estamos próximos de Canaã. Correto. Êxodo 15, 16, 35. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram do maná até chegarem às bordas da terra de Canaã. É absolutamente essencial que comamos o maná. Correto. Precisamos internalizar o caráter de Cristo. Existe aqui uma reforma da saúde. É parte de seu Sim. caráter. Números 11, 18 a 20. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, pois vocês comerão carne. Veja que interessante. É. Tiveram permissão para comer carne. Agora vem a segunda vez em que eles estão murmurando e chorando por carne. Mas você percebeu que primeiro ele disse: santifiquem-se? Ou seja, o que ele está dizendo ao povo é: pensem muito bem, consultem a palavra, para verem se vocês estão no caminho certo ou não. Santifiquem-se. E aqueles que se santificaram não choraram pela carne, correto? Pela manhã vocês comerão carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne para comer? Ia tudo bem lá no Egito. Por isso o Senhor vos dará carne para comer. E não comerão 1 dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas o mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enjoeis dela. Será que Deus era a favor disso? Bem, com certeza não parece que ele na verdade está dizendo: tudo bem, vocês querem? Agora toma. Pois é. Martin, eles não estavam desafiando Deus? Sim. Me parece que sim. Porquanto rejeitastes o Senhor, que está no meio de vocês, chorando diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? É bastante claro, não? Na verdade ele ficou triste Deus com está isso. triste.
Números 21, 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Aqui não tem pão, não tem água. Nossa alma detesta esse pão miserável. É interessante que o maná não era pesado ao estômago. Sabe o que é interessante? As pessoas confundem saciedade com nutrição. As pessoas dizem, isso não me satisfaz, não me dá saciedade. Mas o que é saciedade? É um estômago que não esvazia, ele está sempre cheio. Isso é muito importante. Quando se come boa comida, ela vai para o estômago, depois sai do estômago e chega até o sangue. Sim. E então você tem energia para o dia. E se o seu desjejum é composto por grãos, castanhas, sementes, frutas, ele não leva muito tempo para digerir e chega rapidamente ao organismo. Mas se o seu desjejum é bacon e ovos e porções de carne, te dá saciedade. Fica dentro de você. Ele te satisfaz, não é uma comida leve. Correto, é satisfatório, mas fica lá em Ele você. fica lá. Ele não chega aos seus tecidos para lhe dar energia. Demora muito mais, exige muito mais energia do seu sistema. Exato. Se você quiser correr uma maratona, você vai comer um desjejum de bacon, ovos e espetinhos? Ou você se alimentará de frutas, cereais e coisas do tipo? É interessante que você vai comer o bacon, o cereal e as outras coisas. E bananas, Sim. coisas assim. Quem passa a ter mais chances de ganhar a maratona? A pessoa que se alimenta de coisas vegetais para suprir o seu Mas as sistema. pessoas amam saciar-se. Agora, uma das comidas que provê grande saciedade é o queijo. Porque ele leva horas e horas e horas para ser digerido. Por outro lado, frutas e grãos saem do seu estômago entre 2 e 3 horas. Sim. Ou seja, elas dão energia para o seu corpo e você está livre para correr. Mas se você adiciona queijo a isso, aquela mistura fica no estômago por 10 horas, você se sente saciado, mas não você tem a se sente energia. satisfeito. Isso aí não me satisfaz. Essa comida é muito leve. Os mesmos argumentos levantados naquela época estão sendo levantados hoje. É a mesma situação. Nossa alma está seca. Não há nada além desse maná diante dos nossos olhos. Deus então disse, tá bom, coma carne. Vamos ver no que vai dar. É. Martin, isso não é um antítipo? Vamos ver. Números 11, versos 31 a 35. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, de um lado para o outro, ao redor do arraial. Chegaram a quase 2 côvados sobre a terra. Isso é muita coisa. E durante todo aquele dia, toda a noite e também no dia seguinte, colheram as codornizes. Ninguém tinha recolhido menos que 10 barris. E então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Eles foram tão glutões que as comeram até mesmo antes de serem cozidas. Eles comeram enquanto ainda nem estava completamente É cozido. isso mesmo. E quando a carne ainda estava entre seus dentes, antes mesmo de ser mastigada, isso é muito importante, veja, acendeu-se a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor com uma praga muito grande. Por isso, aquele lugar se chama Quibrote Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. Martin, se esse é o tipo, estaríamos nos aproximando do antítipo? Não, nós já chegamos lá. Nós já somos o antítipo? Veja que eles não chegaram ainda em Canaã. Estão prestes a entrar lá.
Deus permitiu que eles satisfizessem o seu apetite pervertido. Isto, porém, nem foi um teste de fidelidade. Mas agora a coisa começaria a ficar feia. O conflito se aproximava. E Deus disse ao seu povo: santifiquem-se. Santifiquem-se. E aqueles que morreram não foram mortos por causa da carne? Não, não foi. Não foi isso. Foi o seu desejo Sim. que fez com que a praga os atingisse e morressem. Martin, se o antítipo seguirá o exemplo do tipo, e você está dizendo que já chegamos lá, quando é que as pessoas que já receberam a informação, que conhecem o dever, mas ainda assim se rebelam contra ele, continuarão a agir assim? E muitos deles morreram em uma praga por consequência. Pois esta não foi uma das últimas pragas. Foi uma praga aleatória que atingiu as pessoas. Exatamente. Ela, na verdade, foi como uma pandemia. Agora, você não acha que os glutões que sobreviveram, que não chegaram a morrer enquanto a carne ainda estava entre seus dentes, chegaram a acusar aqueles que não participaram de serem os culpados por tudo aquilo? Sim. Eles não acusavam Moisés de ser a fonte dos problemas? Sim, ele guiou eles até lá para morrer e agora provavelmente era culpa dele. Poderia acontecer hoje? Sim. E qual grupo vociferaria? As pessoas que comem as codornizes. Exato. Agora, seria apenas o grupo que comeu as codornizes que seriam capazes de adoecer, ou os demais também poderiam adoecer? Eles também podem ficar doentes. É claro, todos poderiam adoecer. Mas a diferença é que, como nós já lemos antes, se você cumpre o seu dever conhecido, pelo menos Deus pode te proteger, através dos anjos e tudo mais. Mas se você não está nem cumprindo o seu dever, então nem mesmo existe a possibilidade de que isso aconteça. Muito bem, deixa eu dizer algo. O espírito de profecia não diz que o Senhor permitiria que muitas pessoas, como idosos e até mesmo crianças pequenas, descansassem para poupá-las. Principalmente aqueles que não são fortes o suficiente de passarem pelos tempos difíceis que virão. Então, pode ficar confuso. Portanto, há pessoas que realmente estão caminhando com Jesus, que, neste tipo de situação, podem acabar descansando. Correto? É um assunto delicado. Pode ser confuso, mas é aí que você tem que lembrar a diferença entre Jó e Moisés. Sim, Quem que causou os problemas na época de Jó? foi Satanás. E no caso de Moisés, foi ele mesmo. Era o povo que estava reclamando. Temos então esta mistura no tempo em que vivemos. As pessoas que estão morrendo podem ser pessoas completamente consagradas, o que pode levar alguns a se questionarem se a mensagem é correta. Mas, se nos fortalecermos com o espírito de profecia e compreendermos que Deus, em sua misericórdia, está permitindo que alguns descansem antes da crise, mas também muitos dos rebeldes, aqueles que negligenciam um dever conhecido, também estão morrendo. É necessário cautela ao lidarmos com esta questão. Não é algo simples. Não, porque como você já disse, aqueles que estão cumprindo o dever conhecido serão acusados. Eles certamente serão acusados. Salmo 78:18 diz: "E em seus corações tentaram a Deus, querendo carne para o seu desejo." É a verdade, Martin. A reforma da saúde é um componente muito importante nesta última grande batalha. Salmo 106, versos 14 e 15. Dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. E ele cumpriu o desejo deles, mas enviou magreza às suas almas.
Esta é a consequência, magreza, fraqueza, incapacidade para discernir. 1 Coríntios 10. Estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Sabe, eu concordo quando as pessoas dizem que a reforma da saúde não é a religião, mas é o seu braço direito. Sim. Está intimamente associada à mensagem. E ela não é um dever desconhecido. Não. É um dever conhecido. As pessoas acham que ela é algo negativo, Correto. quando, na verdade, ela é benéfica. Só que você nunca saberá que ela é benéfica até que você a ponha em prática. E se for implementada corretamente. Por exemplo, se você... Eu não gosto de chamar de dieta vegana, porque tem outras conotações, mas sim uma dieta baseada em vegetais e coisas integrais. Coloque dessa maneira. Se você disser nada de produtos de origem animal, mas Coca-Cola não tem produtos de origem animal, ainda tem muita comida ruim que você pode comer. Exato. Salgados, bolos com um monte de açúcar e coisas do tipo. Veja, a reforma da saúde não tem que ser pesada. Você tem que amar a sua comida, tem que ter prazer nela. Deus quer que você se delicie naquilo que Ele criou para nós. E existem inúmeras maneiras de preparar a comida de forma que ela fique deliciosa e ainda assim saudável, mas leva esforço. Da mesma maneira que a sua vida espiritual exige esforço, a sua vida física também exige esforço. Quando não utilizamos algo corretamente, ou quando não utilizamos, nós o perdemos. É assim com todas as coisas. Então, para resumir, a mensagem de saúde não é o Evangelho, mas é o braço direito do Evangelho. A mensagem da saúde é um dever conhecido. Ela é, na verdade, um mandamento de Deus. Deus ordenou que nos consagremos. Deus nos proveu um estilo de vida alternativo e uma instrução médica alternativa, que, aliás, está sendo completamente ignorada em nossos tempos. Nós estamos seguindo uma tipologia à risca. E eu fico horrorizado ao pensar que estamos no limiar da segunda parte daquela tipologia. Sim. Que Deus nos dê a capacidade para enxergar quando essas coisas acontecerem. Quando as pessoas tombarão ao seu lado e você passar a se perguntar o que está acontecendo, até mesmo em nossas fileiras, que Deus nos ajude a não negligenciarmos nenhum dever. Vamos orar. Querido Pai, é uma questão realmente complexa. O físico não se separa do espiritual. Assim como o braço não pode ser separado do corpo sem uma grande perda. Querido Pai, dê sabedoria ao seu povo para entender o tempo em que vive. Ajuda-nos a nos apegarmos à palavra de Deus. Ajuda-nos a comer diariamente daquela leve comida. O teu jugo é leve, para assim discernirmos entre o certo e o errado. Em nome de Jesus. Amém. Amém.